Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou contar duas histórias da minha vida que eu acho que eu nunca compartilhei na internet. Tenho quase certeza, na verdade, que eu nunca compartilhei na internet. Só as minhas amigas mais próximas, assim, de longa data, sabem dessas histórias. Mas como já faz muito tempo, eu vim compartilhar com vocês, que são histórias de 2 chifres que eu levei. E depois eu descobri que, na verdade, nem foi chifre, porque só eu tava namorando sozinha, entendeu? Então tá tudo bem. Mas vamos para a primeira história. Eu tinha 14 anos e eu tava no 9º ano, indo pro 1º ano do ensino médio. E na época existia os famosinhos, assim, da cidade, sabe? Os caras que eram mais falados e tudo mais. E normalmente esses caras eram tipo assim, meninos de 17, 18, 19, 20 anos que eram bonitinhos assim e desempregados e não estudavam e usavam coisas ilícitas e bebiam e ficavam com meninas de 13, 14 anos porque era mais fácil do que ficar com meninas da idade deles que, tipo, estavam em outra vibe de estudar, de trabalhar e tudo mais. E hoje em dia eu entendo isso. Mas naquela época, como eu tinha 13, 14 anos e eu não podia muito ainda ir pra festa, beber, sair e tudo mais, o auge, assim, da rebeldice era gostar desses meninos que eram mais rebeldes. E hoje eu paro pra pensar, tipo, os caras não curtiam estudar, não trabalhavam, não faziam nada da vida, além de passar a noite inteira virando em praça bebendo, porque como eu moro no interior, as pessoas daqui do interior, elas iam muito em pracinhas pra ficar bebendo, reunindo. E aí, as menininhas de 13, 14, 15 anos e os caras de 18, 19, 20. Hoje em dia eu acho muito errado isso, mas ainda acontece, a adolescência e tudo mais. E aí, tinha esse cara, ele era super famosinho, assim, na cidade. Eu já tinha ouvido o nome dele, mas eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Eu já tinha visto as redes sociais dele e eu achava ele bonitinho, assim. Só que as fotos dele tinham muito Photoshop, sabe? E eu estranhei um pouco isso, porque eu nunca tinha visto homem fazer muito Photoshop nas fotos, mas assim, eu ignorei. Eu esqueci de falar no vídeo, mas nessa parte eu cito sobre ele ter feito muito Photoshop nas fotos. E depois que eu conheci ele, eu entendi que ele fazia tanto Photoshop porque ele não tinha nada a ver com o que ele era nas fotos. Ele era bonitinho e tudo mais, mas as fotos dele era estilo aqueles fakes que existiam antes do Orkut, sabe? Que eram uns caras assim, com blur gigante na cara, com óculos gigante, com o cabelo tudo pra cima. Ele não tinha nada a ver com as fotos dele, tanto que quando a gente foi se conhecer, eu mal reconheci ele, só sabia que era ele porque ele veio até mim. E é isso, eu só citei essa parte do Photoshop nas fotos porque era pra eu ter falado isso, mas eu esqueci. Mas vamos voltar pra história. Porque todas as meninas falavam dele, gostavam dele. Eu tinha umas colegas que já tinham até namorado um tempo com ele, assim, ficado com ele. E ele era desses, ele tinha acho que 17 anos na época e ele era desses que, tipo assim, postava 4,20, postava umas folhas lá de coisa ilícita nas redes sociais, bebia, era o rebelde. E aí, eu lembro que na época tinha a ESC-FM, que era tipo a Anônima do Sarahá, que postava fofoca da cidade e tudo mais. E o nome desse cara sempre tava lá. Ai, você viu que fulano ficou com a fulana? Ai, fulana tá apaixonado por fulano. E era sempre esse cara no meio do nome dos famosinhos da cidade. E aí, eu tinha Twitter, eu postava muito no Twitter, eu era muito ativa no Twitter, e que hoje é o X, né? E eu também era meio famosinha, assim, no Twitter, eu tinha, sei lá, uns 2, 3 mil seguidores, e isso pra 2012, 2011, é muita coisa. E muita gente me seguia e tudo mais. E eu lembro que na época, quando a gente encontrava alguém na rua, a gente comentava, ai, acabei de encontrar fulano, e marcava o arroba. E aí bastante gente me marcava, assim. Eu era conhecida entre as pessoas da minha idade. Até que um dia, esse cara do nada me mandou um direct. Um direct não, me mandou uma mensagem no Twitter. O direct é o Instagram, nem existia Instagram naquela época. Me mandou uma mensagem no Twitter, no privado, e me seguiu. E me mandou tipo, oi, tudo bem? E a gente começou a conversar. E aí na época eu acho que era MSN ou o chat do Facebook, eu não vou lembrar. Mas ele me mandou uma mensagem pedindo pra me adicionar em outra rede social pra gente poder conversar. E depois ele pediu meu número pra gente trocar SMS. E a gente começou a conversar bastante.
Eu era completamente bobinha, eu era pré-adolescente, adolescente, assim, eu era meio até criança na época, era muito bobinha. E ele era muito bom de papo, né? Tinha muita experiência, assim, conversar com menina mais nova, até porque a gente era muito mais fácil de manipular e tudo mais. E eu já tinha esse negócio de, ai, ele é super popular e ele tá conversando comigo, toda bobinha. E eu lembro que a gente ficou conversando, sei lá, umas 2 semanas, até que ele começou a me iludir, dar em cima de mim, assim. E era muito estranho, porque ele fazia uns posts de super apaixonado no Twitter, e eu trouxa achando que era pra mim. Enquanto isso, lá no ESC, só falava, ai, fulano ficou com a fulana, fulano ficou com a fulana. Vou dar um nome pra ele. Vamos chamar ele de João. E aí, gente, esse João, ele não começou, tipo, dar muito em cima de mim. E eu toda iludidinha, já tava toda bobinha, assim. Mas eu não dava o braço a torcer, porque eu sempre fui chatinha, assim, sabe? Até que ele mandou mensagem pra minha melhor amiga. E eu e minha melhor amiga, a gente era unha e carne, assim, sabe? Tudo que eu fazia, ela fazia. Tudo que ela fazia, eu fazia. Tudo que ela falava pra eu fazer, eu fazia. A gente era inseparável. Inclusive, nós somos melhores amigas até hoje. E aí, ele mandou mensagem pra ela, pedindo ajuda pra ela, falando que ele tava gostando muito de mim. Só que eu não dava muita atenção pra ele e tudo mais. Resumindo, ele fez a cabeça da minha melhor amiga também. E a minha melhor amiga fez a minha cabeça, falando, sai com ele, dá uma chance. Ele tá gostando de você, confia e tudo mais. E eu falei, ok. E marquei de sair com ele. Só que como eu falei pra vocês, eu tinha 14 anos. Eu não ia ainda muito pra festa e tudo mais, eu ia de vez em quando. Mas era sempre umas festinhas só pra adolescente, assim. Meu pai me levava, me buscava e tudo mais. Então eu marquei de ir com ele no cinema. E eu lembro que eu cheguei no cinema, fui eu, minha melhor amiga, e marquei de encontrar com ele. E aí, ele falou assim, vamos sair do cinema e ficar na praça, do lado do cinema. Só que eu não gostava de mentir pros meus pais, nunca gostei, nunca fui de sair escondida e ir pra outro lugar, mentir que ia pra um lugar e ia pra outro lugar. Nunca gostei de fazer isso, sabe? Eu também tinha medo de ser pega, ficar de castigo e tudo mais. Então eu falei pra ele, eu falei, não, vamos no cinema mesmo. Aí ele falou assim, é que eu tô sem dinheiro. Aí eu fui trouxa, fui lá, paguei o cinema dele. Ele entrou no cinema e na época minha mãe me dava tipo 50 reais, meus pais me davam 50 reais pra eu passar o mês. E eu lembro que o cinema era 10 reais, então só numa ida no cinema eu já gastei os 20 conto, não comi pipoca pra não acabar com o dinheiro do resto do mês. E aí a gente entrou no cinema, a gente assistiu o filme e tudo mais, até que ele me beijou. E aí a gente ficou ali no cinema, minha amiga numa vela completa, e tudo certo. Na hora de ir embora no cinema, ele falou pra mim, eu vou encontrar uns amigos e a gente vai beber numa praça e tudo mais. E ele nem me convidou pra ir, porque ele sabia que eu não iria, ele sabia que eu era muito novinha, que eu não saía muito e tudo mais. E eu falei, ok, ele foi pra essa praça e eu fiquei na frente do cinema esperando meu pai me buscar com a minha amiga, meu pai me buscou e foi embora. E a gente continuou conversando. E aí na semana seguinte, de novo, ele me chamou pra sair de novo. E eu, gente, eu sei lá, eu não pensava, tipo, vamos comer um lanche, alguma coisa, vamos, sei lá, no McDonald's e tudo mais. E a gente foi no cinema de novo. E ele não tinha dinheiro pra pagar e eu paguei o cinema pra ele de novo. E foi a mesma história, a gente se beijou, daí ele foi embora, foi sair com os amigos dele depois do cinema. E a gente ficou nessa, a gente foi, sei lá, umas 4 vezes no cinema, a gente só se via no cinema. E aí começou a ficar chato, sabe? Porque, tipo, a gente não conseguia conversar no cinema, a gente nem tava se vendo direito porque era escuro. Aí sempre levava minha amiga junto, começou a ficar chato. Até que ia ter uma festa de Halloween numa escola da cidade. Que sempre tinha... todas as escolas fazem festa de Halloween, eu não sei se hoje ainda tem. E a gente já tava nessa, já fazia uns 2 meses, assim, eu tava gostando muito dele, tava toda bobinha, toda iludida. Mas aí tudo bem. Até que começou lá no ESC FM o negócio de, fulano ficou com a fulana, fulano ficou com a fulana. E eu perguntava pra ele, e ele falava, não, estão inventando isso. Porque a fulana gosta de mim, e ela fica fazendo isso pra prejudicar a gente. E daí eu falava, tipo, mas a gente não tá junto? Ele falava, não, a gente tá junto. E eu falava, tipo, vamos postar uma foto, ou sei lá, posta alguma coisa comigo, me marque em alguma coisa. E aí ele falava, não, o que ninguém sabe, ninguém estraga, cuidado com essa frase, realmente, relacionamento discreto é bom, mas relacionamento escondido é porque tem outras pessoas no meio. E eu aprendi isso muito novinha, da pior forma.
Até que eu insisti. E aí ele postou uma frase lá, eu não vou lembrar agora, que isso já faz muitos anos, eu já tenho 26 anos agora. E ele escreveu no final um coraçãozinho, tipo, sabe aquele menor que 3? Aí ele colocou um A e um 3. E aí eu, pronto, me assumiu, tô muito feliz, não sei o quê. Depois eu descobri que ele ficava com outra menina que começava com a letra A, descobri. Mas essa parte deixa mais pra frente da história. Aí ia ter essa festa de Halloween numa escola e eu falei pra ele, vamos nessa festa. A festa ia ser durante o dia, então ia ser muito tranquilo, eu estudava de manhã. E aí eu ia sair da escola, me arrumava e depois eu ia pra festa. E durante o dia, assim, meu pai não ligava de eu sair, minha mãe também não. Ia ser na escola das minhas amigas, então a gente ia tranquilo. Aí eu comprei os ingressos, comprei pra mim e pra ele. E ele falou que não ia dar pra ir, que ele tinha uns negócios pra fazer, que ele tinha combinado de fazer uns negócios com o amigo dele. E eu falei, bom, tudo bem. Fiquei triste, mas assim, tudo bem, né? Aí eu fui pra festa, cheguei lá, entrei na festa e tava meio flopada a festa, sabe? Tipo, tinha, sei lá, umas 30 pessoas, fora os alunos da escola. Tava estranho, tava esquisito. Até que uma amiga minha, que já sabia que eu tava ficando com esse cara, chegou pra mim e falou assim, viu? Como é que eu tinha dado o nome dele mesmo? João, né? O João tava fora. E eu falei, não, ele falou que não ia conseguir vir. Eu até comprei o ingresso dele, mas ele falou que não ia conseguir vir. Ela falou, o João tá lá fora. E daí eu falei, não é possível, né? Aí eu saí pra ver, a hora que ele me viu, porque eu tinha falado pra ele que se ele não fosse, eu não ia mais na festa. Só que decidi ir, porque eu tava com as minhas amigas. Na hora que ele me viu, a cara dele caiu no chão. Só que ele tava numa rodinha com os amigos dele, ele olhou pra mim com maior cara de pau, fez uma cara de tipo espanto, porque ele achou que eu não ia. E ele falou que não ia também. E aí ele nem me cumprimentou, tipo, nem olhou na minha cara, nem falou nada. E eu muito trouxa, fiquei super mal, fiquei super triste, super chateada. E na hora eu falei, eu vou embora. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, eu falei assim, vai fingir mesmo que não me viu? E daí ele nem me respondeu, tipo, eu vi ele pegando o celular, olhando no celular e não me respondeu. E daí na hora eu já falei, ah, que babaca, né? Aí começou a chover e todos os meninos entraram pra dentro da festa. E, tipo, eu tinha comprado o ingresso dele, ele já tinha comprado também. Então, assim, ele falou pra mim que não ia, pra eu não ir. Só que ele achou que se ele não fosse, eu não ia. Mas eu fui. E ele queria que eu não fosse pra ele ir sozinho, pra ele ficar com as meninas lá. E aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou embora. Só que eu tinha que ir embora a pé. Minha mãe trabalhava num clube perto dessa escola, eu fui embora a pé. E fui embora na chuva sozinha. As minhas amigas ficaram na festa. Falei que eu ia embora, que inventei alguma coisa que tava com dor de cabeça e fui embora a pé. Quando eu olho pra trás, ele tá me seguindo. Ele veio, tipo, indo atrás de mim, andando atrás de mim. E eu ignorei, sabe? Eu podia esperar e perguntar o que aconteceu e tudo mais, mas eu ignorei. Eu era muito inocente, muito bobinha na época. E ele veio andando atrás de mim e ele foi comigo até o lugar que eu tinha que ir, no clube, e depois ele voltou. E aí eu não entendi nada, e depois ele mandou mensagem assim, ai, não é pra você ficar andando sozinha na rua. E eu falei, tipo, hã? Aí ele falou assim, eu fui atrás de você, eu fui com você até o lugar que você foi, pra você não ficar andando sozinha por aí na rua. E eu fiquei tipo, cara, você nem conversou comigo, você nem olhou na minha cara direito, você nem falou comigo. Daí ele falou assim, é que os moleques ficam zoando. Aí eu falei assim, fica zoando o quê? Aí ele falou assim, é porque como a gente não tem nada sério ainda e tudo mais, eu não quero que ninguém saiba, pra ninguém ficar zoando, pra ninguém estragar o que a gente tem. E eu toda bobinha caí nesse papinho mais uma vez, né? Aí tudo bem, passou, sei lá, uma semana, a gente voltou a conversar normal. Até que ia ter o Halloween da escola que eu fazia inglês. E aí eu consegui o ingresso pra mim e pra ele, e ele pediu pra levar um amigo e a namorada. E eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei na festa, ele tava na porta da festa junto com um monte de cara. E aí eu cheguei, ele nem me cumprimentou direito, e eu olhei pra cara dele, tipo, você não vai me falar oi? Quando ele tava com os amigos dele, ele ficava muito estranho comigo, sabe? E aí, beleza. Aí eu fui pro outro lado da rua, mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, eu vou entrar na festa. Se você quiser o seu ingresso, vem agora. E daí ele veio ele, o amigo e a namorada do amigo. Esse amigo também era meu amigo na época, assim, colega. Ele sabia que a gente tava ficando. E aí eu dei o ingresso dele e a gente entrou. Quando a gente entrou, ele sumiu. Ele me largou sozinha. Ainda bem que eu tinha amigas minhas lá, que eu fazia inglês lá, então eu conhecia muita gente. E tinha muita gente na festa, mas ele simplesmente sumiu.
E aí eu já tava muito brava, já tava muito triste com toda essa situação, porque já tinha acontecido um negócio na outra festa de Halloween, e eu já tava tipo, ele não gosta de mim e tudo mais. Aí eu sentei na escada, no cantinho assim, e tinha um espelho gigante na parede. E o amigo dele foi pra festa caindo de bêbado, e eles levaram bebida escondida na bolsa, assim. E eles vieram me oferecer, por isso que eu sabia que eles tinham bebida. E eu não aceitei, porque na época eu não bebia nem nada, eu era muito nova mesmo. E inocente, assim, boba mesmo, sabe? E aí o amigo dele tava caindo de bêbado, o amigo dele caiu na parede e o espelho caiu em cima de mim. E aí o espelho cortou meu braço. Eu tenho a cicatriz até hoje aqui, ó. Não sei se no vídeo vai dar pra ver, mas é uma cicatriz bem aqui, ó. O espelho cortou meu braço e na hora começou a sangrar e ele deu risada. Tipo, ele viu o amigo dele me machucando, ele viu meu braço sangrando e deu risada. E daí eu fui no banheiro, peguei papel, coloquei assim. Eu nem sei se precisava ter dado ponto, porque olhando hoje foi um corte feio, sabe? Coloquei papel assim e fiquei pressionando o papel até parar de sangrar. E aí, quando eu voltei no lugar onde eles estavam ali sentados conversando, ele tinha sumido. E aí eu procurei ele pela festa, procurei. E aí eu fui perguntar pros amigos dele cadê ele. E aí os amigos dele falaram pra mim que ele tinha sido expulso da festa porque ele arrumou briga. E aí eu falei, isso não é possível, né? Só que na época, gente, isso era o máximo, assim, sabe? Não, porque o ficante da Amanda, que é todo rebelde e tudo mais, eu achava isso o máximo. Hoje em dia eu fico me pensando, meu Deus, por que eu me permiti isso, sabe? Não faz meu estilo, não é meu tipo, nem nada disso. Mas, nossa, a Amanda estava com o rebelde. Então eu me achava, eu fiquei super preocupada, e eu ligava, e eu chorei, e ele não me atendia. Até que depois eu descobri que tinha brigado sim, porque ele viu a menina que ele ficava ficando com outro cara. E ele foi bater no outro cara por causa da menina. E aí os dois foram expulsos da festa e a menina foi atrás dele e foi embora junto com ele. Pois é, né, gente? Aí, no dia seguinte, eu fui embora da festa também. No dia seguinte, ele tava super estranho comigo. E começou a rolar um boato lá no Ask FM de que tinha uma menina que estava grávida dele. E eu perguntando pra ele, tipo, você engravidou a menina? A menina tá grávida mesmo? E ele, não, é que ela é minha melhor amiga e eu falei que é meu porque, tipo, ela não quer contar pra família dela quem é o pai, então eu assumi pra proteger ela, porque a gente é muito amigo, porque o pai é um cara zoado e tudo mais. E, gente, eu acreditei, tá? Eu acreditei nessa ladainha. Acabou que essa menina, infelizmente, acabou perdendo a criança. Infelizmente ou felizmente, não sei, porque era uma menina de 14 anos na época. E muito provavelmente não estava pronta pra ser mãe, né? E com certeza foi sem querer. E era dele sim, tá? Era dele sim, não era nada de amiga que ele estava protegendo, era uma filha dele. Até que ele chegou em mim e falou que a gente não podia mais ficar. E eu perguntei por quê. E ele falou que não dava mais, porque meu pai não me deixava sair, porque eu era muito bobinha, muito inocente. Ele estava querendo dizer que eu era virgem e não fazia coisas além de beijar ele. E eu, tipo, fiquei muito triste, muito chateada. E aí ele falou que ele queria uma prova de amor. E ele falou que se eu perdesse a minha virgindade com ele, ele namorava comigo. E, gente, eu cheguei a cogitar, tá? Na época eu fiquei muito perturbada, eu gostava muito dele, ele me manipulava muito. Só que, graças a Deus, eu era um pouco insegura com o meu corpo e isso me salvou. Pode ver meu corpo porque eu sou gorda e isso me salvou. Porque eu era muito bobinha mesmo, assim, sabe? E aí eu conversei com as minhas amigas, tipo, não faz, porque você vai se arrepender e tudo mais, a gente é muito nova, ele nem te assumiu, nem nada. E graças a Deus eu ouvi minhas amigas e deveria ter conversado com a minha mãe, sabe? Porque se eu tivesse contado tudo pra ela desde o começo, minha mãe teria me tirado dessa manipulação que eu tava. E aí quando eu disse pra ele que eu não queria, que não ia rolar, aí ele parou de me responder e não falou mais comigo e não demorou, sei lá, 2 dias pra ele assumir outra pessoa, ficar com outra pessoa e postar nas redes sociais que estava namorando com essa pessoa. Inclusive essa pessoa é minha amiga hoje em dia, a gente compartilhou essas histórias depois e a gente deu muita risada e tudo mais. Inclusive ela sofreu muito por conta desse cara, porque ele traía ela, fazia as mesmas coisas que fazia comigo, muita pressão psicológica.
E depois que a gente não tava mais ficando, daí eu descobri várias e várias histórias, né? De que ele ia no cinema comigo, depois ele ia pra praça e ficava com outra, ou ele ia no cinema comigo, depois ele ia ficar com outra. Que no dia do Halloween que ele fingiu que não me viu, era porque a ficante dele estudava lá na escola e ele ignorou tanto eu quanto ela. Teve a menina que ele engravidou, teve uma menina que ele namorava escondido e pedia pra ela não contar pra ninguém. Enfim, um cafajeste sem vergonha. E aí passou uns 3 anos, eu já tinha 17, 18 anos, eu tava no supermercado um dia e eu encontrei com ele. Tipo assim, a gente se esbarrou no supermercado. E aí eu fingi que nem vi, nem olhei. No mesmo dia, ele me mandou mensagem. Falou assim, ai, você me veio e finge que nem viu. Aí eu fiquei tipo, cara, na época que a gente ficava, você fingia que não me via, você tá me cobrando agora do quê, sabe? Do que você tá me cobrando agora? E daí a gente começou a conversar assim, eu já tinha esquecido tudo, não tinha mais mágoa nenhuma, mas eu não queria mais nada com ele. E aí ele me falou assim, ai, você continua muito linda e tudo mais. Aí eu até falei brincando, ai, olha que você perdeu e tudo mais. Aí, gente, vocês acreditam? Você sabe o que ele virou e falou pra mim? Na época que a gente ficava, se você tivesse emagrecido 10 quilos, eu teria te assumido, porque os caras me zoavam muito por eu ficar com uma gordinha. E eu fiquei tipo, não é possível, sabe? Não é possível. Inclusive, gente, depois eu acabei descobrindo que a primeira vez que ele ficou comigo, que ele já veio se declarando, que ele já veio me iludindo logo de cara, sem a gente nem se conhecer direito, ele tinha feito uma aposta com os amigos dele. Os amigos dele tinham feito uma aposta de quem ficava com mais menina. E aí tinha uma lista de nome das meninas, tipo assim, cada menina valia uma quantidade de pontos. E eu valia bastante pontos porque eu era uma gordinha. E aí, ele, tipo, ficou comigo por conta dessa aposta. Só que ele acabou gostando de ficar comigo, ele acabou gostando de mim, assim, e continuou. Só que os amigos dele não podiam saber. Então, quando os amigos dele descobriram que ele ficava comigo, os amigos dele zoavam muito ele. E aí ele parou de ficar comigo por causa disso. Sendo que, tipo, ele gostava, assim, de ficar comigo, gostava de mim. Mas, ele tinha vergonha. E na época, eu pesava, sei lá, 50 quilos. Era muito pra minha idade, porque as minhas amigas tudo pesavam 35, 40 quilos. Então eu era mais gordinha, mas ainda assim eu pesava 50 quilos, 55 quilos no máximo. Eu sempre fui mais gordinha que as minhas amigas, não tanto quanto eu sou hoje, mas eu era gordinha, não era gorda, sabe? E ele veio e falou isso, se você tivesse perdido 10 quilos, eu teria namorado, teria assumido você. E eu falei, meu Deus, que livramento, graças a Deus que eu nunca fiz nada além de beijar esse cara e tudo mais. E ainda que arrependimento, sabe? Mas é isso, gente. Acho que histórias de adolescência, né? Todos temos traumas e tudo mais. E eu deveria ter escutado a minha intuição, que desde o começo eu via que esse cara era manipulador e não tinha nada a ver comigo. Eu era muito nova também. E eu ia contar uma segunda história nesse vídeo, mas o vídeo acabou ficando muito longo, porque conforme eu fui contando, eu fui lembrando de vários detalhes. E aí acabou que ficou muito longo. Mas se vocês quiserem a outra história, deixa nos comentários que eu conto pra vocês, porque a outra história aconteceu, eu já tinha 19, 20 anos, então já era mais velha, já era bem mais esperta, mas foi tão ruim quanto. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.